Meus amados anjinhos, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Espero sinceramente que sim. Eu não ia vir gravar sobre esse tema, mas como eu tenho um canal que fala sobre Deus e que alerta sobre as coisas, eu preciso falar, mesmo que eu não queira, até porque eu tô sentindo necessidade de falar sobre isso. Hoje, eu não sei se foi ontem, provavelmente foi hoje, mais cedo, de manhãzinha, aconteceu de a Baby do Brasil, acho que é esse o nome dela, estar em cima de um palco, cantando no carnaval, eu não sei onde era isso. E alertando, né, a igreja. Igreja não. As pessoas que estavam ali curtindo o carnaval. Sobre Deus, que o apocalipse aconteceria em breve. Não sei se está certa sobre acontecer em 5 e 10 anos. Pode acontecer amanhã, hoje, agora, enfim, não sei. Ninguém sabe. Nem Jesus sabe quando é que vai acontecer o arrebatamento, né? Mas ela estava ali alertando. Em relação a ela estar alertando, vou dizer uma única coisa. Eu não concordo necessariamente com ela estar ali em cima daquele palco, cantando. Eu não sei se ela estava cantando música gospel, eu não vi nada disso no vídeo. Então, em relação a estar em cima do palco, eu não necessariamente concordo com ela estar em cima do palco, alertando sobre o apocalipse, sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Jesus. Porém, eu não discordo sobre ela estar alertando em relação a Jesus ou ao arrebatamento no carnaval. Porque, primeiro, para pessoas que não vão na igreja, que não fazem questão de estar numa igreja. Não tô falando de pessoas que apenas buscam Deus esquece, tô falando em relação às pessoas que não abrem sequer a Bíblia em casa e que não vão na igreja. Em relação a essas pessoas, eu não acho incorreto você ir em lugares que estejam acontecendo essas festividades, mas não para participar das festividades, mas para levar a palavra de Deus. Em relação à pessoa participando da festividade, vai dar consciência dela do coração dela em relação a Deus. Porque isso, as nossas atitudes serão julgadas por Deus no juízo final. E apenas isso. Não cabe a você nem a mim decidir isso, mas assim como pessoas que ficam nas ruas falando sobre Jesus, entregando panfletos, convidando as pessoas que não sejam de uma igreja talvez para poder estar em aquele culto, ok, isso é completamente válido. Em relação às pessoas irem no carnaval e qualquer outra festividade mundana, eu não concordo em relação a estar, eu não concordo em relação a estar em cima de um palco cantando músicas seculares ou até mesmo músicas gospel. Eu acredito que ela foi convidada, não sei se ela foi convidada, mas eu, em relação a estar em cima do palco, eu não concordo sobre isso. Ok, se ela de alguma forma conseguiu até as pessoas, se alguém, se as palavras dela tocaram no coração de alguém, apesar de estar em cima do palco cantando. Se conseguiu alertar alguém e a pessoa foi alertada e se alertou sobre isso e vai começar a pesquisar, vai começar a procurar buscar a Deus, ok, amém. Eu não concordo com isso, eu não iria, mas ela conseguiu, amém, glória a Deus. Em relação a levar Jesus em festividades seculares mundanas, não discordo disso, desde que você não esteja necessariamente participando da festividade, mas desde que você seja lá para evangelizar, para falar sobre Deus, não para ser, tipo, querer obrigar as pessoas a escutarem, mas convidando as pessoas, chamando elas, sendo amoroso, sendo simpático, porque Jesus não chegava em ninguém dando socos e tapas e chutes, e nem xingando as pessoas. Ele era, digamos, um pouco mais agressivo, não necessariamente agressivo, mas ele era um pouco mais incisivo com os fariseus. Ele chegava nas pessoas e falava para elas sobre Deus. Por exemplo, o jovem rico, que chegou. Ele não chegou no jovem rico, na verdade foi o jovem rico que chegou até ele e perguntou sobre isso e sobre aquilo. Jesus respondeu, só que quando Jesus falou que ele tinha que esquecer o dinheiro para poder seguir a Jesus, ele desistiu. Mas por que Jesus falou isso? Porque Jesus sabia que o dinheiro dele, mesmo ele falando, fazendo isso, aquilo que o dinheiro dele estava, que o coração dele estava no dinheiro e não em querer verdadeiramente servir a Deus. E por isso Jesus falou para ele largar o dinheiro, e não porque ter o dinheiro fosse uma coisa maligna, mas porque Jesus sabia que o coração dele estava no dinheiro. Então, em relação a ir até o local, mas não para participar da festividade do que quer que seja o seu direito, mas para levar a palavra de Deus, para evangelizar. Então, reiterando o que eu disse sobre evangelizar, essa é a minha opinião. Se você for cristão e você discordar da minha opinião, é meu direito seu em achar que ela estava certa, em estar lá em cima do palco, pregando, orando, não sei.
Afinal de contas, Deus vai usar quem ele quer na hora que ele quer. Se Deus mandou e se colocou no coração dela pra estar lá em cima cantando e orando, quem sou eu pra discordar de Deus? Não sei se isso foi Deus que falou no coração dela, não sei se foi da vontade dela, não sei. O que eu sei é que ela é pastora, ela prega e eu sei que pessoas se convertem através da pregação dela. Por mais que você não goste dela, por mais que você discorde dela, eu sei que há pastores e pastoras em diversas igrejas, pastores, bispos, apóstolos, homens e mulheres em diversas igrejas pelo Brasil e pelo mundo que pregam, muita gente escolhe as pregações de posicionamentos e apesar disso, as pessoas que escutam, algumas pessoas que escutam essas pessoas que você discorda, se convertem e começam a seguir a Deus. Então, assim, independente de a pessoa estar certa ou estar errada em seus posicionamentos, se ela conseguir convencer alguém, amém. Agora, em relação ao que a Ivete falou, eu só tenho uma coisa a dizer. Abre a Bíblia, pesquise na história de Noé. Enquanto Noé estava construindo o barco, eu sei que não havia pessoas zombando, mas eu não duvido nada que não houvessem pessoas zombando dele e fazendo isso, fazendo aquilo, porque afinal de contas ele passou 100 anos construindo o barco. Eu tenho certeza que as pessoas passaram por perto dele, viram a construção do navio. Não sei se ele falou pra alguém sobre por que ele estava construindo o navio, mas se ele estava construindo o navio é porque ele sabia que viria chuva, mesmo não vindo chuva por 100 anos, mas ele sabia que viria chuva e foi somente após ele construir o barco, a arca, é que a chuva veio. Acredito eu, e não só eu, acredito como muitos pastores e pregadores ao redor do mundo, no Brasil, acreditam que enquanto ele construiu a arca, provavelmente haviam pessoas zombando dele. A Bíblia não afirma isso, mas isso não quer dizer que não, provavelmente não haveria, porque, afinal de contas, o ser humano já era mal naquela época. Tanto é que Deus fez questão de que viesse de novo para acabar com toda a raça humana. Porque, afinal de contas, o ser humano já errava bastante naquela época. Imagina hoje, se Deus fosse ficar irado, virar logo, tacaria logo fogo aqui para poder acabar com tudo logo de uma vez. E eu não tiraria a razão dele porque a humanidade está horrível. Em relação ao que a Ivete falou, eu tenho isso a dizer. Pesquisa a história de Noé para ver quando as pessoas zombavam dele e que todo mundo que zombou dele provavelmente as pessoas zombaram dele e somente ele e a família dele se salvaram dos animais escolhidos por Deus, porque todo o resto da humanidade de animais e plantas sucumbiram às águas. E só para lembrar os adoradores da Ivete, na Bíblia, foi o próprio Senhor Jesus quem disse que o Apocalipse viria, que viria o fim dos tempos, que viriam as dores do parto, que haveria sofrimento na humanidade, que coisas ruins aconteceriam. Não foi o homem que disse, não foram os apóstolos que disseram, não foram os profetas anteriores que vieram, não foram os apóstolos posteriores que disseram isso. Eles apenas confirmaram, tiveram visões que Deus deu para muitos deles, e eles apenas confirmaram aquilo que Jesus já falou de início, que o apocalipse aconteceria, que todas as coisas ruins que estão acontecendo hoje em dia aconteceriam e coisas piores ainda vão acontecer. Então não foram palavras de homem, foram palavras de Deus. Então você tem uma coisa a dizer para Ivete. Está chamando Jesus de mentiroso. Que coisa linda, não? Sendo que foi o próprio Jesus que disse primeiro que essas coisas aconteceriam. Não foram nem os homens que vieram antes dele, como Moisés, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, os juízes do tempo dos juízes, nenhum deles disse isso. Quem disse foi Jesus primeiro e depois os próprios apóstolos foram tendo visões acerca de anjos, do que viria, consequências, de coisas que aconteceriam com a igreja. Os próprios apóstolos tiveram visões disso. Não foi. Primeiro foi Jesus quem falou e após isso os apóstolos tiveram visões. Então, ai, as pessoas elas não leem a Bíblia, elas falam tanta idiotice. Tem gente aplaudindo as palavras dela. Mas ok. Muita calma nessa hora, não vamos ficar discutindo, não vamos ficar xingando as pessoas que falam isso. Vamos apenas orar porque essas pessoas que falam isso não estão nem aí pra Bíblia. Só lembra de que Deus existe quando acontece terremoto, quando acontece racismo, quando acontece matança, quando acontece notícias tristes, que as pessoas falam, ai, a humanidade tá acabando, vamos orar pela humanidade. Quando são essas próprias pessoas que ficam zombando do evangelho. Ai, meu Deus, dai-nos paciência, Senhor, porque a humanidade é muito zombeteira e quando sofre, a primeira coisa que faz é pedir misericórdia de Deus. Jesus amado. Enfim, era só isso o vídeo. Só queria expressar a minha opinião. E é isso. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas se vocês concordarem, coloque aqui abaixo nos comentários se vocês concordam ou discordam de mim. Se vocês discordam do jeito de vocês discordar, mas Deus deu livre-arbítrio, eu tenho um jeito de pensar da forma como eu penso. E se você quiser discordar, discorda, mas ninguém tem direito de ficar me recriminando porque eu penso diferente. Porque, afinal de contas, o próprio Senhor nos deu livre-arbítrio.
E quando ele quer corrigir, ele corrige. Então, se Deus quiser me corrigir, é ele que vai me corrigir. Não vai ser só a correção que vai mudar a minha forma de pensar. Amém? Fique com Deus. Um beijo no coração de vocês. Curtam esse vídeo, comentem aqui embaixo, compartilhem nas suas redes sociais e inscrevam-se no canal caso vocês não sejam inscritos ainda, ok? Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir. Tchauzinho!